Boa noite, igreja. Boa noite, influeiros. Essa é a minha galera, hein? Ô, gente, se você tem um lugar vago do seu lado, levanta o braço assim. Tem uma galera lá no fundo. Ei, meus amigos, Jesus contou uma parábola uma vez, ó. Você chegou depois aí, tem lugar aí, ó. Aqui dos lados aqui, pode vir sentar aqui, ó. Aqui também, vocês estão aí atrás. Permaneçam aí com o braço erguido, glória a Deus, casa cheia, Jesus é bom. Eu acho que eles não querem sentar, então glória a Deus. Mas tem lugares ainda aí, amém? Gente, boa noite. Que jeito bom de começar a semana, né? Domingão, primeiro dia da semana. Começar adorando Jesus. Nós estamos aqui nos 3 cultos, né, Bielzão? Glória a Deus. Se você está nos 3 cultos aí também, nos acompanhando, trabalhando, servindo, Deus abençoe muito sua vida. Deus abençoe você que está do outro lado da tela. Muito boa noite para você, da onde você estiver. Manda foguinho aí para a galera das mídias aí. Dá um alô. Fala da onde você está falando. Digita aí, né? Não dá para falar, tá na internet. Ó, geladinho, hein? Obrigado. Deixa eu me arrumar aqui, me organizar. Gente, se vocês estão antenados nas redes sociais, ou pode ser que você não tenha o costume de usar as redes sociais e às vezes não está sabendo do SOS Rio Grande do Sul, no qual nós nos mobilizamos para os irmãos do Sul e toda essa tragédia, tudo que aconteceu. Nós disponibilizamos hoje e estamos recebendo doações no culto das 10, das 17, das 19h30. E se você quer saber um pouco mais sobre, como eu disse, se você às vezes não está na rede social, não tá vendo toda a mobilização, tudo que está acontecendo, nós estamos aqui na lateral aqui da igreja, aqui ó, nesse lado direito aqui, a liderança, os pastores. Então se você tiver alguma dúvida de como contribuir, do que fazer, como fazer, nós estamos aqui também para orientar. E se você está acompanhando as redes sociais, está vendo tudo que está acontecendo, eu peço a você que, além dos mantimentos que você pode trazer, mas que você continue orando pelos irmãos. Tem o Pix também lá da Poema Caxias, no qual o pastor Cláudio Clécio, seu esposo, tem feito um trabalho incrível estando à frente. Então, se você tem esse entendimento de fazer o que precisa ser feito, não só o que nós temos vontade, que possamos continuar contribuindo e continuar orando, porque agora as águas vão baixando e muitos problemas vão aparecendo. E, gente, a igreja do Senhor tem feito uma grande diferença. Governo federal, governo estadual, muita gente tem ajudado, mas a igreja tem feito algo incrível. E é muito legal porque daí não tem placa, tem pessoas cheias de Jesus se doando, entregando, orando, salvando vidas, amém? Queria orar com vocês nesse período, nesse momento. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, ore comigo. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos ajudado até aqui, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, continua guardando aquele povo do Rio Grande do Sul, continua guardando eles, Pai, que os mantimentos possam ir chegando, Pai, que todo socorro, toda ajuda, Jesus, que levante empresários para ajudar a construir casas para aquela galera, em nome de Jesus, Senhor. Pai, cuida deles, Senhor. Nessa noite eu peço que o Senhor continue com a gente, continue, Pai, que nós possamos continuar desfrutando da Tua presença. Me ajude, Jesus, a entregar o recado no qual o Senhor tem explodido em meu coração. Senhor, eu peço, Deus, um pouquinho mais da Tua graça, um pouquinho mais da Tua misericórdia, um pouquinho mais da Tua bondade. Nessa noite, continua com a gente, em nome de Jesus, amém. Gente, eu queria partilhar uma mensagem com vocês e eu estou aprendendo essa de dar temas às mensagens. A galera da Poema é bem criativo, né, o pastor Levi, nos temas das mensagens. E o tema dessa mensagem é entrada para raros. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra raro. A palavra raro, ela é aquilo que não é comum, é aquilo que é único. Sabe, único está ligado ao que é especial, excepcional, extraordinário, fantástico, ímpar, raro, único. Uma vez eu ouvi de um grande homem de Deus, ele falou: Bruno, você sabia que você é insubstituível? Eu falei: uau, sou insubstituível. Fiquei grandão ouvindo aquilo.
Eu falei, é mesmo, cara? Eu tenho ouvido ao contrário por aí, não. Cara, quando Deus te chama, Ele te confia algo, existe algo que só você pode fazer para Ele. Outras pessoas até podem fazer melhor do que você ou pior do que você, mas existe um jeito de ser feito que é só você que pode fazer. Eu falei, nossa. E sabe, quem aqui é crente há mais tempo, quem aqui caminha com Jesus há mais tempo, há alguns anos, com certeza já ouviu alguma ministração sobre identidade. E o pregador e o pastor ou o líder falavam, tire a sua cédula de identidade do bolso, levante ela, tá vendo? Existe uma impressão digital aí, ela é única, porque você é único e o Senhor tem algo para você e tal. E por muitas vezes ministrada, às vezes ela meio que caiu num descrédito das pessoas, às vezes nem, é papinho. Mas eu quero dizer que é real. Você é único. A sua digital é diferente de todos. Cada um tem uma. Então você é único. Sabe, eu já quero deixar bem claro que eu não estou querendo aqui enaltecer o homem e diminuir a Deus, amém? Se eu estou dizendo tudo isso é porque Deus é bom e é tudo por causa da tua graça e misericórdia e bondade. É por isso. Eu queria partilhar hoje com vocês uma parábola. E é a parábola do grande banquete. Uma parábola incrível. Eu não sei se você sabe o que é uma parábola. Alguns domingos atrás, uns 2 domingos atrás, eu estava fazendo um ofertório e eu falei aqui sobre parábola. E eu queria repetir para vocês, porque pode ser que vocês não estavam aqui. Então, a parábola, na verdade, ela é uma história simples, mas com um sentido profundo. É uma história terrena, com um sentido celeste. É uma história da terra, mas com um sentido que aponta para o céu. Isso é uma parábola. E era uma das formas que Jesus partilhava sobre o reino de Deus, usando parábolas. Muitas das vezes ele partilhava falando em parábolas. No Evangelho de Lucas, você vai ver que ele é rico em parábolas. Eu acredito que é o evangelho que mais conta parábolas do Senhor. Então, como eu disse, ela é uma história simples, mas ela tem um contexto, um conteúdo muito profundo. Sabe aquela coisa que você olha, às vezes parece que é, mas não é? Cara, a parábola vai muito mais além do que uma simples leitura. Eu quero desafiar você, mergulhe nas parábolas do Senhor. Porque nós precisamos compreender as parábolas. Por quê? Porque senão nós vamos cair em armadilhas que ela nos provoca a cair em armadilhas. Mas são armadilhas do bem, amém? Porque ela provavelmente vai te fazer pensar. E se você pensar com o Espírito Santo de Deus, ela vai te levar a uma coisa, ao arrependimento. Mas para isso nós precisamos ver ela como um todo, porque se nós pegar só uma parte, é muito fácil cair em armadilhas. E você pode se perguntar, Bruno, mas as parábolas, elas são só do Novo Testamento? Não, existem parábolas no Velho Testamento. Eu queria contar uma para vocês aqui. Uma parábola citada no Velho Testamento, que está em 2 Samuel, no capítulo 12. É a história que o profeta Natã, ele conta uma parábola a Davi. Então, fique ligado aí. Natã, ele chega em Davi e fala assim: ei, rei, seguinte, haviam 2 homens em uma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico tinha muitos bois, muitas posses, muitas ovelhas. Mas o pobre, ele tinha apenas uma cordeirinha. Um certo dia, um certo viajante apareceu na casa do rico. E o rico decidiu servir uma refeição. E o que ele fez? Ele tomou a cordeirinha do homem pobre, a matou e serviu aquele viajante. De bate pronto, Davi diz assim: esse homem, ele merece a morte e precisa ser restituído 4 vezes mais o valor da cordeirinha. E sabe o que Natã responde? Esse homem é você, Davi. Se nós pegamos e pararmos no meio dessa parábola e não ver ela como um todo, nós caímos em armadilha.
Mas aqui Natan estava confrontando Davi por tudo que tinha acontecido, e não é essa história que eu quero contar para vocês. Mas eu quero dizer que havia sim parábolas também no Velho Testamento. E uma coisa que eu aprendi com o irmão na fé é sobre nós identificarmos quem nós somos nas parábolas do Senhor Jesus. Como eu disse, ela contém algumas armadilhas. Então nós precisamos estar cientes quem nós somos nas parábolas do Mestre. Quem é você? Uma das parábolas que Jesus conta é a do filho pródigo, ou às vezes a parábola dos dois irmãos. Eu apelidei ela a parábola do pai amoroso. Mas a Bíblia diz que um certo homem, ele tinha 2 filhos, e o mais novo um dia chegou nele e falou assim: dá a minha parte da fazenda, da minha herança, porque eu saio fora. Se nós paramos aí, nós ficamos: nossa, que menino dissimulado, como é que ele faz um negócio desse? E já começamos a entrar naquela linha, que não é muito legal. Mas um certo dia, ele caindo em si, ele decide voltar ao seu pai. Fala: cara, os servos do meu pai, eles têm casa, têm comida, está muito melhor do que isso aqui, eu vou voltar. E ele decide voltar. Mas nós também paramos por aí, quando o irmão dele, mais velho, vê toda aquela situação, ele pega mal. E às vezes pode ser que nós estamos nessa posição, nesse lugar, pegando mal com aquele que saiu, quebrou tudo, e depois ele volta, os caras dão uma roupa para ele, dão um anel, colocam um tênis no pé dele. Peraí, mano, isso não é justo, não está certo, ele não merece. Mas pode ser também que você consiga se colocar no lugar do pai amoroso, e quando esse irmão que saiu e quebrou tudo e voltou, você fala para ele: ei, seu lugar ainda está aqui. O lugar que você nunca deveria ter saído, ele está aqui, seja muito bem-vindo de volta à casa do Senhor. Quem é você nas parábolas do Senhor Jesus? Ou pode ser também que você possa ser o mestre da lei, ou o fariseu que estava ouvindo aquela parábola. É mais um personagem, mais uma pessoa que estava esperando só um vacilo, só um erro de Jesus para levar ele à morte, para entregá-lo, para fazer maldade para ele, para o nosso mestre. Quem nós somos nas parábolas do Senhor Jesus? E a parábola que eu queria partilhar com vocês, como eu disse anteriormente, é a parábola do grande banquete. E ela está em Lucas capítulo 14, versículo 15 ao 24. Se você pode, abre aí, ou ligue aí a sua Bíblia. Essa parábola também ela é contada em Mateus 22, de uma outra forma, mas é o mesmo sentido. E é muito bom também, toda vez que você for ler um texto, leia alguns capítulos antes, uns capítulos depois, para você não ser surpreendido e ter um raciocínio equivocado das Escrituras, mas entender todo um contexto. Então eu quero partilhar um pouco com vocês, antes de ler Lucas 14, do versículo 15 ao 24, eu quero dizer o que estava acontecendo nessa situação. O que estava acontecendo quando Jesus conta a parábola do grande banquete. Então Jesus, ele estava comendo na casa de um fariseu. Jesus, ele, nessa refeição, nesse banquete, ele cura um homem, e a Bíblia diz que é um homem hidrópico. Na Bíblia NVI vai falar que é um homem com um corpo inchado, edemaciado. Provavelmente esse homem, ele tinha um problema cardíaco, ou ele tinha um problema renal, e isso dava um grande acúmulo de líquido no corpo dele. É isso que significa hidrópico. Só que era sábado, e no sábado, perante a lei, eles não podiam trabalhar, mas Jesus está ali naquela refeição no sábado com os fariseus, mestres da lei. E eu acredito que mais uma porção de gente, pecadores, pessoas de baixa reputação, e pessoas também que estavam querendo uma mudança, uma transformação de vida. Eles estavam lá para ouvir o mestre. E Jesus pergunta naquela mesa: é certo curar no sábado? Sabe o que acontece? Todos eles ficam em silêncio, ninguém fala nada. Eles não tinham argumentos. Jesus já tinha sido interrogado alguns capítulos antes sobre curar no sábado, sobre fazer as coisas no sábado.
Então eles não tinham como debater, como trocar. E Jesus diz assim naquela mesa: se um de vocês tiver um filho ou um boi e se cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Sabe o que aconteceu? Eles não conseguiram responder nada. Eles não conseguiram responder, eles não tinham argumentos. Eles queriam dizer que estavam cumprindo a lei, mas não agia de bondade. Essa conta não fecha. O resultado não é legal. E sabe, e nesse rolê todo, Jesus, ele começa a ver como que os convidados escolhiam os lugares para sentar na mesa. Ele começa a ver um certo orgulho, uma soberba sobre os melhores lugares e as pessoas ali se sentindo tal. E aí sabe o que acontece? Jesus conta uma parábola. E ele diz assim: quando alguém te convidar para um casamento, para um banquete de um casamento, não busque os melhores lugares. Busque os lugares de menos destaque. Para que, se você sentar no lugar de destaque, não venha o dono da festa e te tire dali porque chegou alguém mais importante do que você. Mas busque o lugar de menos destaque. Quem sabe, quem te convidou, viu você ali e fala: ei, vem aqui, sente-se aqui, em um lugar de destaque. Jesus estava falando isso por causa da falta de humildade daquela galera, por causa da soberba e do ego inflado deles. Por isso que ele estava contando essa parábola. Mas aí em Lucas 14, no versículo 11, diz assim: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Jesus estava ensinando ali sobre eles não serem arrogantes, não serem soberbos, mas sim serem humildes. Era isso que Jesus estava falando. Estava conversando naquele jantar. E aí chegamos em Lucas capítulo 14, versículo 15 ao 24. Ele conta essa parábola. Do banquete do casamento, e chegamos à parábola do grande banquete. Versículo 15, capítulo 14, vai dizer assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. E Jesus respondeu: certo homem estava preparando um banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, ele enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Eles, porém, começaram um a apresentar desculpas. Por primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe, não vai dar para mim ir. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, me desculpe. As juntas de boi aqui seria comprar tratores hoje, porque aqui está falando sobre arar a terra. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso eu não posso ir, não vai rolar não. O servo voltou e relatou ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças, pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Chamou os cegos, os mancos, os pobres, e ainda havia lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelas ruas e pelos caminhos, e insista que entrem, para que a minha casa fique cheia. Versículo 24: eu digo a vocês que nenhum daqueles que antes foram convidados provará do meu banquete. Então Jesus, naquele jantar, ele conta mais essa parábola, a parábola do grande banquete, aonde o servo saía e convidava para a mesa do Senhor. No versículo 15, um dos que estava, ele disse assim: bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. É assim que começa o assunto, o papo.
Bem-aventurado aquele que vai comer lá no banquete, falando de algo futuro, falando de algo que estava para acontecer. Aleluia. Mas eles não estavam cientes, eles não estavam ligados ainda, porque ele falava de um futuro, ele falava de um reino que estava por vir, sobre as bodas do Cordeiro, sobre uma eternidade vindoura. Só que não é futuro, meus irmãos, é presente. O reino de Deus já havia sido inaugurado em Jesus. Então não era algo que ia acontecer, já estava acontecendo. E hoje eu lendo isso aqui para vocês já é o passado, já estava acontecendo. Então não era um reino que estava por vir. João 17, versículo 13 diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem o enviaste. A vida eterna é essa, conhecer Jesus, e assim nós o tornaremos ele conhecido. Um dos mandamentos dele, ele fala para nós amar o nosso próximo, amando-os uns aos outros. É assim que eles vão saber que nós somos discípulos do Mestre, quando nós amamos uns aos outros. Então não é algo que estava por vir, já é presente e é agora. Não é algo para o futuro, mas é agora. É agora que o Senhor te chama, é agora que Ele convida para esse banquete. O versículo 16 vai falar assim, recapitulando: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Então ele saiu convidando: venham, pois já está tudo pronto. É só a gente continuar lendo. Então quando alguém se levanta e fala: lá no banquete vai ser legal, se você continuar lendo, você já tem a revelação e a compreensão. Não, é agora. Olha isso aqui. Venham, pois já está tudo pronto. Venham, pois já está tudo pronto. Mas o que acontece? A galera começa a dar desculpa. A galera começa a dar desculpa. Sabe o que é? Eu comprei um terreno e comprei umas posses. Não vai rolar, valeu. Sabe, eu comprei uma junta de bois e eu tenho trabalho, então, obrigado, viu? Banquete, legal. Sabe, eu acabei de casar. Não vai dar. Não vai dar para participar do banquete. Você pode até pensar: nossa, Brunão, que desculpinhas esfarrapadas que deram, né? Desculpinhas bem chechelenta, né? Só que não é tão chechelenta assim essas desculpas. Dessas 3 que eu falei para você, 2 das desculpas, eles estavam amparados pela lei. Porque em Deuteronômio capítulo 20 diz que eles poderiam não ir à guerra, se caso casassem, ou se ele havia comprado alguma posse, para ele cuidar daquilo. Então eles estavam amparados pela lei. Ele tinha um bom argumento, eles tinham uma boa desculpa para não participar. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, quais têm sido as suas desculpas para você não participar do banquete do Senhor? Que desculpa você tem colocado à frente para não participar, para não estar? Ah, Bruno, sabe o que é? Muito trabalho. Eu trabalho muito. E aí, sabe, não dá. Eu sei o que é trabalhar bastante também. Aleluia. Sabe, Bruno, a vida é corrida demais. Assim, tá bom com o microfone? A vida é corrida demais. É muito corre, é muita coisa. O dia tinha que ter 36 horas. Qual desculpa você tem dado? Não, sabe o que é, Bruno? É que eu estou cuidando da minha família. A família é meu primeiro ministério. Sim. E glória a Deus, aleluias. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos. Como conhecemos a Jesus, sabemos dos seus feitos e vamos deixar Ele de lado e dar desculpas? Como que nós vamos conseguir fazer isso sabendo de tudo que Ele fez, o que Ele continua fazendo e ainda o que Ele fará? Essa é para vocês que sim, que vêm aqui e assistem os cultos, estão inteirados do que eu estou falando, vocês sabem do que eu estou falando. Pode ser que você tenha vindo aqui pela primeira vez, pode ser que você ainda não entenda. Eu acredito que essa é a minoria das pessoas que estão aqui nessa sala. Mas eu quero que você pense e reflita quais são as desculpas que você sabe que você dá. Sabe o que é, Bruno? É grana. Ixi. Ai, meu Deus, é grana, difícil.
Sabe o que é, Bruno? É que eu tenho um pecado de estimação e não dá pra mim, cara. Como que se você deixasse esse pecado, você se tornaria digno, né? Já dizia uma canção do Judson de Oliveira: quando na sua ideia você pensou que você era digno, nós só nos tornamos dignos por causa do sangue do Cordeiro, por causa dele, e não por causa das nossas forças, do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Para de dar desculpa, meu irmão e minha irmã. Pessoas precisam saber o que acontece aqui, então nós precisamos parar de dar desculpa e estar levando essa mensagem para aquele que sofre. Qual que é a desculpa? Sabe como é, né, Brunão? Não vamos fazer, cara, esse culto que nós reunimos aqui como família, como irmãos, como família espiritual, um happy hour de domingo para dar uma amortecida no nosso cérebro, assim como diz muitos. Não vou falar, mas deixa para lá. Mas dar uma amortecida como um happy hour de sexta-feira. Ah, eu vou domingo lá, sabe o que eu quero, né? Então é da hora e tal. Qual desculpa você tem dado? Sabe uma outra parábola que Jesus conta? É a parábola do bom samaritano. Então havia um homem caído, e a Bíblia diz que um sacerdote passa e ele passa de largo. Ele tinha uma boa desculpa para dar. Sabe por quê? O sacerdote, se ele tocasse naquele caído, ele ia perder as suas funções sacerdotais. Então sabe como é que é? Eu não posso. Então ele, metido a respaldado pela lei, ele não praticou a bondade e a misericórdia. Quantas vezes nós damos desculpa no trânsito de não abaixar o vidro do nosso carro e olhar para aquele que sofre, porque nós temos uma boa desculpa, ele pode nos assaltar. Ah, não vou abrir o vidro aqui, sabe como é que é? Você parou para pensar que em algum momento você pode abrir aquele vidro, olhar nos olhos daquele garoto, daquele homem, daquela mulher e dizer: ei, Deus abençoe a sua vida. Eu não tenho dinheiro para comprar uma balinha de goma ou uma paçoquita ou uma garrafinha de água, mas eu quero dizer boas vendas para você e que Deus abençoe. E se você puder comprar, você tira e fala: cara, tá aqui, ó. Ah, mas ele vai usar droga. Mano, como se ele, sabe, gente, não, Bruno, ele não merece. Mas não é sobre se ele merece ou se ele não merece. É sobre quem eu me tornei em Jesus, e agora não tem como não deixar de fazer, cara. Não tem como não fazer. Eu preciso fazer, cara. Ah, eu quero ser missionário, eu penso em pregar as nações. Tá aí, ó. De 30 segundos a 1 minuto, pregar no semáforo. Ah, como eu treino algumas lá, hein? Deixa eu falar uma coisa pra você, meu irmão. Meu Deus, cara. Hoje de manhã um veio comigo. Deixa eu partilhar isso com vocês. Um cara se aproximou, eu olhei, conheci ele da rua. Falou: você tem o dinheiro? Eu não tinha, gente. Eu falei: você aceita Pix? Ele: aceita. Os caras da rua aceitam Pix, cara. Qual que é o Pix? É o meu CPF. E o cara falou o CPF lá. Aí eu: qual que é o seu nome? Ele: tal. Eu olhei: olha, é ele mesmo. Falei: ó, não tem muito, mas é isso aqui. Eu falei: quer ir no culto comigo? Aí ele olhou pra mim assim: na igreja? Eu falei: ele agora. Ele foi lá, pegou a mochila dele. Mas eu tô sujo, não tem problema, senta aí, mano. Aí nós viemos ao culto. Aí ele falou: eu posso sentar aqui fora, porque eu tomei um pouquinho e eu tô com medo de passar mal. Eu falei: não, senta aí, tá com fome? Não quero comer nada. E ele ficou ali. E aí eu subi pra pregar. E aí ele veio aqui na frente, aqui, abraçou, e nós oramos junto, enfim. Dei uma carona, teve uma irmã, ele falou assim: cara, uma irmã me deu R$30, velho. A irmã deu e ele ficou felizão. Ele: me deixa ali em tal lugar, eu tô na rua. Falei: meu, a gente tá ali, o que você precisa? Não preciso de nada. Foi uma manhã incrível, obrigado e tal. E ele teve aquele momento de lucidez ali. Eu falei: cara, Jesus te ama, nós estamos ali. Se você quiser mudar de vida, alguma coisa, posso orar, eu oro pra você e tal, enfim. E ele seguiu a vida dele, eu vim embora. Eu falei: meu Deus, cara, que doideira. Jesus é bom, cara. Eu falo isso pra vocês, sabe? Não, pra levar não, cara. Porque muitos deles, eles estão invisíveis aí na rua. E Jesus o ama, cara. Jesus o deseja.
Sabe quem nós somos nas parábolas de Jesus, cara? Quem é nós? Então o sacerdote, ele tinha uma boa desculpa. Sabe, era como se eu faltasse, eu pedisse um atestado. E aí eu vou lá para não descontar, ó, eu tenho um atestado aqui, ó. Só que o final da parábola diz que não vai estar dentro, mesmo com atestado. Quem nós somos nas parábolas de Jesus. No versículo 21, recapitulando: o servo voltou e relatou isso ao Senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças, pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Aquela galera não quis participar do banquete, e o Senhor diz assim, ó: aí meu servo, vai lá, traz os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Sabe, em um momento João Batista, ele está preso, e ele chama seus discípulos, ele fala: ei, vai lá e pergunta para ele se ele era o Messias, o Cristo que havia de vir. E aí os discípulos de João Batista vão até Jesus e perguntam: ei, João Batista pediu para a gente te perguntar se você era aquele que há de vir. E ele responde assim: avisa lá, João Batista, que os cegos veem, que os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Ah, meu Deus! Deixa eu te falar uma coisa para fazer mais sentido para você. Sabe por que ele disse isso? E sabe por que essas pessoas são citadas aqui na parábola? Porque naquela época de Jesus, esses com deficiência não poderiam entrar no templo. É muito comum você ver que o coxo estava sentado à porta do templo, ou à porta da cidade. Eles não eram bem-vindos. Os pobres não tinham como ofertar no templo, então eles não podiam entrar para adorar. Eles não tinham como doar ou dar um sacrifício em adoração ao Senhor. Por isso que é citado: aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. Aqueles que não tinham acesso agora estavam tendo, cara. Sabe quem são esses? São os desamparados, os necessitados, os doentes. Esses são os rejeitados, os que não tinham acesso ao templo. Jesus está falando: ei, pode vir, cara, é para vocês. Alguns rejeitaram, então está aqui, passou a carreta furacão, pode chegar, vocês são bem-vindos. Seja bem-vindo, cara, à ceia do Senhor. Amém? Mas é esses aí mesmo, Senhor? Sim, são esses. Às vezes quando eu vejo um pouco de dificuldade dos irmãos com os necessitados, e eu não falo dessa galera que fica fazendo vídeo no YouTube, dando as coisas e vai e faz, não, cara. Eu não estou querendo falar aqui também para me aparecer, é só para testemunhar, cara, para a gente poder ter olhos para as pessoas, porque Jesus ama eles. Então às vezes eu acho que a galera esquece de um versículo que já foi muito pregado na igreja, que é João 3,16. A galera meio que parece que não se liga o que está escrito lá. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Não existe um tamanho, não tem como mensurar. A Bíblia diz que é de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos, aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esses irmãos nossos aí, eles precisam saber, cara. Eles estão perdidos porque eles não sabem que fazem parte de uma família. Eles não sabem que Jesus vive e reina. Pode ser que alguns já sabem, e devido às cambalhotas, os problemas da vida, eles estão totalmente perdidos. E quem vai anunciar as boas novas, o evangelho? Aquele que já entendeu sobre o reino de Deus. E agora? Ide pregai o evangelho a toda criatura. Vamos lá, alguém? Mas o que o Senhor ganha com isso, cara? O que ele ganha fazendo essas coisas? Cara, não ganha nada, é sobre quem ele é. É sobre quem ele é. É sobre quem Jesus é. Eu já recebi essa pergunta várias vezes: Bruno, o que você ganha com esse negócio de influa? Esse ministério de jovens da igreja? O que você ganha com poema? O que você ganha nos cultos, cara? Você tem trabalho, trabalha aí demais, família, sua filha é pequena, sua mãe já é avançada de idade. O que você ganha com isso, cara? Eu posso falar: cara, não é sobre ganhar, não tem nada a ver sobre o que eu ganho ou deixo de ganhar, cara. É sobre quem eu me tornei por causa de Jesus. Daí não tem como não fazer nada.
não tem como não responder o que Ele tem me proporcionado, o que Ele tem colocado em minha mesa. Não tem jeito. O que nos resta? Responder. Mas Bruno, mas é noite sem dormir direito. Por quê? Por causa dele. E por causa dele vale a pena. E daí o que você vai fazer? Nós vamos continuar fazendo até que Ele volte. Mas se ficar cansado, nós senta e descansa. E daí levanta e vamos para cima. Porque não é sobre merecimento. Mas eles não merecem. Não tem a ver se eles merecem ou se eles não merecem. É porque quem nós nos tornamos é em Jesus, cara. É por graça, misericórdia, bondade. É por isso. É por isso que nós fazemos e nós vamos continuar fazendo. Mas Bruno, você é bobo. Nós somos bobo alegres de Jesus, aleluia. Estamos felizes, cara. Meu Deus. E o versículo 22 diz: o servo disse, o que o Senhor ordenou está feito. E ainda há mais lugar. Senhor, nós fizemos aí, convidamos a galera. E tem mais lugar ainda. É mesmo? O versículo 23, então o Senhor disse ao servo: vá pelas ruas e pelos caminhos e insista que entre, para que a minha casa fique cheia. Sabe? Quando falando vá pelas ruas e pelos caminhos, se você pesquisar essa palavra caminho, não é apenas um simples caminhozinho. Essa palavra caminho, ela significava as estradas, já significava fora da cidade. Então assim, chamou a galera da cidade? Chamou, agora vai para fora da cidade. E chamem todos. Sabe, o cristianismo, quando ele começa a tomar um corpo, uma proporção grande, os romanos, eles ficam em choque com tudo isso. Era o império que tomava conta daquela região toda. Com os judeus, eles não tinham muito problema, porque os judeus tinham aquela cena, quem participava da adoração, do culto deles, era apenas eles, porque o romano, ele era impuro, então ele não podia participar, então não dava briga entre eles. Mas quando se falava de Jesus e cristianismo, começou a dar problema. Por quê? Porque soldados começaram a se converter, começaram a entregar sua vida para Jesus, e começou a tomar um corpo. E quando eles começam a olhar, essa galera vai tomar o nosso império, vamos acabar com eles. E se você ler a história, você vai ver que eles faziam culto ali em Atos. Eles faziam cultos dentro de cavernas, escondidos, porque eles eram mortos por adorar a Jesus e por manifestar o reino. Porque esse é o evangelho. O evangelho é partilhar. Então eles não conseguiam guardar aquilo para si só. Ele começava a partilhar com o outro, e as pessoas eram convertidas ao Senhor. Porque o evangelho de Jesus, ao contrário de que muito é falado, não é que eu conheci Jesus, eu tinha 2 pães, agora eu tenho 4. O evangelho, eu tinha 2 pães e agora eu tenho 1. Por quê? Porque eu partilhei com meu irmão. Temos lá alguém, amém? Então isso, cara, quando Jesus fala assim, ele fala vai para fora. Quando o servo fala assim, agora vai para fora e grita e chama todos. Uma vez eu ouvi um teólogo falando que quando falava de confins da terra, daquela região, era a Espanha. Brasil nem existia para eles. Então quando falou para gritar para fora, cara, foi muito mais além. Não foi só para os gentios daquela época, mas foram para nós. Chegou até nós aqui, Brasil. Nós estamos falando disso em 2024, e isso é graça de Deus, cara. Isso é graça de Deus nos chamando, nos convocando. Nós precisamos ir para fora dessas 4 paredes e anunciar o reino de Deus. É chegado o reino de Deus, arrependam-se. Jesus quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a sua vida, cara. Jesus te ama. Mas as pessoas precisam saber, nós precisamos romper a bolha, explodir o teto e ir para fora. Partilhar do amor de Jesus. Nós precisamos fazer isso, as pessoas precisam ser tocadas pelo corpo de Cristo e ter a sua vida totalmente transformada. Às vezes vai ser um abraço, uma palavra de conforto. Às vezes vai ser uma companhia em um velório. Às vezes vai ser uma visita apenas ou um café. Mas se você carrega o Rei do Reino, como? Eu não sei se você alguma vez já ouviu o Senhor te chamar. Aqui o servo sai chamando. Eu não sei se você alguma vez nessa vida já ouviu o Senhor te chamar.
Pode ser que você nunca tenha ouvido isso. Eu nunca ouvi. Mas se você está aqui hoje é a primeira vez, o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Se você veio parar aqui por um acaso, eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor está te chamando, cara. Ou você pode ser aquela outra pessoa que você sabe sobre Jesus. Você frequenta os cultos. Você sabe o que acontece. Eu sei, ele passou pela terra, se entregou, derramou seu sangue. Jesus, ele vai voltar. Você pode ser essa pessoa, você sabe. E ele tem te chamado. Mas você finge que não é com você. Ele te chama. Você sabe das escrituras. Pode ser que você nem se aprofunde nas escrituras. Porque você fica, se eu me aprofundar muito, eu vou ter que ser crente. Daí. E aí você vê como ser crente é algo careta. Eu te desafio, mergulhe nas escrituras e busque conhecer o Rei do Reino. Busque conhecer Jesus. Eu não sei se é a primeira vez que Jesus está te chamando, ou se Jesus já está te chamando e você está fingindo que não é com você. Quem é você? Sabe? Eu me lembro a primeira vez que Jesus me chamou, claramente. Eu me lembro como se fosse ontem. A minha esposa fala que, nossa, Bruno, você lembra de umas histórias antigas com tantos detalhes, mas você não lembra o que você comeu ontem no almoço? Mais ou menos isso, né, amor? Será que é um pezinho no Alzheimer, meu Deus? Cura, Jesus. Mas eu me lembro a primeira vez que o Senhor me chamou. Era 2006. E eu estava em Tremembé. E em Tremembé acontece o Aviva Tremembé. E a minha mãe, ela, junto com as irmãs da Assembleia, eles montavam uma barraca lá. Porque era um evento das igrejas, e a ideia era unir as igrejas. E então as igrejas que montavam as barracas que serviam a alimentação e as bebidas ali nos cultos. Então era um evento de quinta, sexta, sábado e domingo. E aí no domingo, a minha mãe, na hora do almoço, falou: filho, à noite eu vou precisar que você leve algumas latinhas de Guaraná Antártica, porque o freezer lá é pequeno. Então eu preciso que você leve mais ou menos umas 8:30 da noite. Que aí vai ser o horário que já vai estar, o freezer vai ter baixado um pouco. Então aí, pra gente colocar, você pode fazer isso? Nessa época eu dava muito problema pra minha mãe. Problema com vício, bebida e muito trabalho eu dava pra minha mãe. Então toda vez que ela me pedia alguma coisa, principalmente quando era da igreja, eu buscava fazer para mim ganhar uns pontos positivos com ela. Então quando ela me pediu, não mãe, eu faço. Então nesse horário eu estava numa festa à noite lá em Tremembé. E daqui a pouco eu lembrei. Eu falei, nossa, preciso ir lá. Só que já estava com a cabeça daquele jeito, meio, vou, não vou, mas eu falei que eu ia. Então não tinha muito o que fazer. E eu acabei indo lá em casa e pegando 3 fardinhos de Guaraná Antártica e fui levar lá. Então, para quem conhece Tremembé ali, onde a minha mãe mora até hoje, é ali próximo da rodoviária. Então eu passei ali pela rodoviária, era uma das primeiras barracas ali. Então a Viva acontecia no palco Maestro Quintino. Então tinha as barracas, ficavam em U. Então eu cheguei ali pelo cantinho, eu falei, vou ali, deixo e saio fora. Naquele dia tocava um grupo de irmãos chamado Fat Family. E eles cantando uns agudos incríveis, lindo de se ver. Não teve como não parar para olhar aquilo. E eles estavam adorando Jesus. Era setembro de 2006. Eu levo os fardinhos de Guaraná para minha mãe e eu começo a olhar aquilo me chama muita atenção. De vez eu pegar e voltar pelo mesmo trajeto que eu fui, eu quis dar uma volta. E eu fui andando e tinha um orelhão lá no fundo. Para quem não sabe o que é orelhão é... Nós colocávamos uma ficha e falávamos. Mas nessa época já era cartão, já estavam mais... estava mais atualizado, estava, né, mais moderno. E eu parei naquele orelhão de frente com o palco assim e fiquei olhando. E bem nessa hora eles começaram a fazer um apelo. As luzes se apagaram e ficou uma luz branca assim no meio, assim ó. Ei, você que está aí com a sua vida toda destruída, eu tenho algo para você nessa noite. Entregue a sua vida para Jesus. Ele te deseja. E eles começam a falar algo incrível. Eu começo a olhar aquilo.
eu começo a entender Jesus me chamando. E eu olhando assim aquilo, e eu queria ir, cara. E eu fiquei olhando aquele apelo, tudo que eles estavam falando, aquelas músicas incríveis, e o pessoal com a mão pra cima, estava lotado. Só que eu não podia ir, mano. Tinha muita gente, eles iam me ver. Imagina, ia me zoar. O Bruno virou crente. Eu tinha 22 anos. E eu lembro que aquilo, eles foram falando. E sabe o que aconteceu? Eu fingi que não era comigo. Aquele dia o Senhor estava me chamando para um banquete, cara. E eu fingi que não era comigo. Eu fui passando, dando a volta. Passei no lateral do palco. E quando eu termino o palco, vou pro lado da rodoviária assim, ó. Eu já começo com os olhos cheios de lágrimas. Por que eu não fui? Por que eu não consegui, Jesus? Meu Deus, e comecei a ele falar com Deus. Falei, nossa, mas eu não boto muita fé nisso aqui, meu Deus. Aí eu fui para casa, eu nem voltei para a festa que eu estava. Eu fui para casa e eu me ajoelhei em frente à televisão. Um hack minha mãe tinha na sala. E eu falei, Jesus, se o Senhor existe mesmo, muda minha vida. Eu queria ter passado lá, mas eu não consegui. Se o Senhor existe, muda minha vida. E eu lembro que eu não consegui. Mas alguns meses se passam. E já é fevereiro de 2007. E eu tive o privilégio de ter um segundo chamado de Deus. De setembro até fevereiro aconteceu muitas coisas ruins. Muitas. Como eu disse, por causa da dependência química, por causa do abuso de álcool e de algumas coisas erradas no qual a gente praticava. Até uma tentativa de suicídio teve dentre esses meses. Mas o Jesus, Ele nos guardou, Ele nos protegeu. E por isso nós estamos aqui hoje partilhando com vocês. Mas nesse dia, era dia 6 de fevereiro de 2007. Eu não estava na rua. Agora, eu estava sentado numa casa de recuperação para dependentes químicos. E eu vi a minha mãe indo embora e meu irmão indo embora. Porque eu tinha dado muito ruim. E era o único lugar que dava para mim estar. E sabe, e eu sentei numa capelinha e eu olhei para o lado. Tinha uns 60 homens assim, ali também, na mesma condição, internados. E eles com as mãos para cima e cantavam uma canção. Sabe, às vezes eu vejo a galera na internet, os fiscais de louvor e de palavra e de pregação. Esse louvor não enaltece a Deus, é o homem. E começa a ficar aquela fiscalização, que louvor que é de Deus, que não é, que é bíblico. E toda essa parafernália que causa mais confusão do que união. E sabe, nesse dia eu sentado ali, e eles cantavam, adoravam uma canção intensamente. Eu já tinha ouvido aquela canção, que era do Armando Filho, através da minha avó e da minha mãe. Mas eu nunca parei para prestar atenção o que ela dizia. Mas naquele dia que eu estava vendo o Senhor me chamar pela segunda vez, ela fez todo sentido. Eu todo destruído, sentado num banco. E eu olho para o lado e eu vejo 60 caras com a mão para cima. E a música dizia assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos
inexprimíveis, inexprimíveis. E aí você pode então perceber que para Ele há algo. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ah, cara, eu me lembro como se fosse ontem, eu sentado e olhando, e era o Senhor me chamando pela segunda vez, cara. Ele estava me chamando de novo. E ali naquele momento eles cantando e eu olhando aquilo, todo mundo com o braço para cima. O diretor daquela clínica me pega pelo braço e ele: vamos lá, vou te apresentar para os seus novos irmãos. Essa aqui vai ser a sua casa. Eu lembro que ele me levou à frente assim, os irmãos todos, cara. E eu, toda vez que eu olhei esse banquete, é o Senhor chamando e colocando nessa mesa do banquete. Aquele dia, cara, era o Senhor me colocando, cara, nessa mesa. E aqueles irmãos com a mão pra cima assim, ó, olhando pra mim, me recebendo. Eu todo destruído, machucado. Eles olham pra mim e dizem assim: seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, persevere. Cara, eu falei: é isso. Foi a segunda, cara, a segunda vez que o Senhor me chamou, e eu falei: eu vou abraçar isso aí, mano. Muitas coisas aconteceram de lá até aqui, mas o Senhor é bom, e por isso nós estamos aqui falando. Meu Deus, cara. E aí no final dessa parábola ele diz assim: eu digo a vocês que nenhum daqueles que antes foram convidados provará do meu banquete. Eu não sei se eu não respondesse aquele dia, eu estaria dentro do banquete. Sabe qual é a desculpa que você tem dado e fingindo que não está ouvindo? O que você tem feito e deixado Jesus de lado? Ou se você está aqui pela primeira vez, cara, Jesus está te chamando, é hoje. Não é amanhã, não é depois, é presente, é hoje. Sabe, Jesus nos chama para um banquete, não para nos fazer feliz, cara. Não para nos dar coisas. Jesus nos chama para um banquete porque Ele é a felicidade. Ele é o tudo. Então você não está trocando: nossa, troquei tudo por Jesus. Não, cara, você trocou o nada pelo tudo. É Ele. Existe uma frase que minha mãe sempre conta, e a maioria das vezes que eu estou aqui eu sempre falo. Eu estou aqui, posso te garantir, cara, se você andar com Jesus, ainda que tudo pareça desfavorável, com Ele ainda é favorável. Ah, vamos lá, obrigado, Ana Marlene. E é uma escolha nossa. Você ouvir Jesus e decidir segui-lo é uma escolha sua. Lembre-se, aquelas pessoas foram convidadas ao grande banquete, elas tinham boas desculpas e decidiram não ir. Então é uma escolha participar desse banquete. Deixa eu falar uma coisa para você: não finja que você não está ouvindo. Não faça isso consigo mesmo. Se o louvor quiser subir aqui para me ajudar a terminar, vamos lá. Não finja. Não troque o banquete de Jesus por qualquer coisa. Não troque o banquete que Jesus tem oferecido a você por uns beijinhos. Não troque o banquete que Jesus oferece a você por um arrepio na nuca, sabe, por uma relação bagunçada, zoada. Não troque o banquete de Jesus por um dinheiro ilícito só porque você vai ter mais grana. Não troque o banquete de Jesus por negociações que não faz parte do reino de Deus, não faz parte das coisas de Jesus, apenas porque você vai ter vantagem em algumas coisas. Não troque o reino de Jesus por qualquer coisa. Não troque o que é eterno pelo que é passageiro, meus irmãos. Por favor, não finja que você não está ouvindo. Não faça isso com você. Sabe, se em algum momento você já foi convidado, eu tenho um conselho para te dar. Responda. Responda ao convite do Senhor na sua vida. E como eu disse, se você está aqui a primeira vez, bem-vindo. Essa é a nossa família. Sabe por quê? Porque quando nós decidimos responder o chamado de Jesus, se cumpre Salmo 40, versículo 8, na nossa vida. Quando a palavra de Deus
entrou na minha vida, ela se tornou parte do meu ser. Como eu vou retroceder? Como que se desvê? Como que nós vamos deixar de ver aquilo? Como que nós vamos negar o que vimos e ouvimos? Como? Vamos ficar de pé, parecer que está acabando. Responda ao rei que se fez servo para nos colocar na mesa do seu banquete. Deixa eu te falar. Sabe quem é esse servo? Jesus é o servo. Deixa eu ler um versículo para vocês aqui, ó. O servo voltou e relatou ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado, ordenou ao seu servo. Olha o que ele ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças, pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Jesus é o servo que nos convida para o grande banquete. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes é a primeira vez que você está ouvindo o chamado de Jesus, e é hoje. Eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero fazer esse chamado, o Senhor tem falado com você. Cara, por favor, vem aqui, eu quero orar com você. Sabe? Que você não venha a ser aquele que depois chama a gente no Instagram e fala: Brunão, fiquei com vergonha de ir. Mas eu quero, cara, orar com você. Eu quero dizer: Jesus vive e reina. E eu quero também orar com você, meu irmão e minha irmã, que Jesus já tem falado com você. Jesus já tem falado e você tem fingido que não é com você. Vem aqui à frente, eu quero orar com você também. É nóis, meu irmão. Nós queremos orar com você. Pastores, se você é líder de GC e você entende sobre oração de quem está entregando a sua vida para Jesus, por favor, nos ajude aqui. Não quero ninguém, que não esteja ninguém com um abraço aqui. Pastores, líderes de GC, vem aqui. Existem pessoas entregando a sua vida para Jesus. São vidas transformadas a partir de hoje. Tu és bom, Jesus. Tu vive, tu reina, e o Senhor voltará e nós te adoramos. Papai, em nome de Jesus, cada um tem dado passos, Pai, em tua direção. Cada um, Senhor, que veio à frente se entregando em amor ao Senhor. Jesus, que a data de hoje seja algo diferenciado na vida de cada um. Que eles possam ser cheios do teu poder, cheios do teu Espírito, e ir, Pai, até os confins da terra, anunciando que o Senhor vive e reina. Senhor, cada um aqui, Jesus, que decidiu entregar a sua vida, eu não falo em aceitar, mas entregar a sua vida, ouviu o chamado, Senhor, os enche, Pai, com o teu Espírito. Que a data de hoje seja marcada na vida deles, e eles possam, Jesus, ir entendendo que o Senhor vive e reina. O Senhor está vivo, Pai, e isso basta. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino,
Alguém aí ficou sem oração? Levanta o braço, nós queremos orar com você. Tem uma menina ali no canto, aqui ó. Alguém? Uma líder aqui, por favor, no canto. Mais alguém? Não queria que ninguém saísse daqui sem um abraço ou uma oração. Sabe, meus irmãos, a igreja ela é grande. Ela tem 3 cultos, os 3 cultos estão lotados. Nós temos uma forma de assistir melhor as pessoas que desejam fazer parte da nossa família, que são os GCs. Nós estamos aqui ao lado, aqui ó. Estamos aqui para atender vocês, para ouvir vocês se precisar de uma oração. Mas eu quero convidar vocês a fazerem parte de um GC, porque ali você vai conseguir partilhar em um grupo menor. E a forma que nós temos de organizar a igreja. Então, se você não faz parte de um GC, entre em contato. Existe aqui a secretaria. Não, eu não consigo, eu não tenho WhatsApp, não tenho. De terça a sexta-feira, a partir das 2 horas, tem gente aqui. Mas não fique de fora. Não venha aqui à frente e tente andar sozinho, isso não vai ser legal. Existe uma família para a gente andar junto. E eu posso dizer para vocês que teve dias maus, e o que fortaleceu foi estar com os amigos de Jesus. Uma vez me falaram, Brunão, quando nós ficamos amigos de Jesus, Ele apresenta os amigos dele. Então eu quero dizer que essa galera toda que está aqui atrás são os amigos de Jesus. Então eu quero dizer a todos vocês que entregaram a sua vida para Jesus, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. E não fique de fora de um GC. Vamos ser família real. Amém? Deus abençoe. Você que está do outro lado da tela, Deus abençoe. Permaneça em Jesus. Continue respondendo ao chamado. Ele é bom. Ele em breve virá. Deus abençoe, meus irmãos.